Volta a ordem, senhor. Pauta da sessão do dia 3 de outubro de 2023. Havendo números legais invocando a proteção divina, declaro aberto a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos meus colegas vereadores e vereadoras, a nossa secretária Daiana, e a nossa assessora jurídica, a Marlova, e o nosso assessor de imprensa, Adilson, e o meu esposo Paulo, que está presente hoje, Agradeço a presença, que é difícil. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 26 de setembro de 2023. Ata da 30ª reunião ordinária do terceiro exercício da 14ª legislatura, em 26 de setembro de 2023. Aos 26 dias do mês de setembro de 2023, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 30ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter e Zunei Iorre. Verificada a presença legal de vereadores, a presidente Maria Valdete Seman Correia, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, a presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 19 de setembro de 2023, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Feita a leitura das correspondências e não havendo indicações verbais, a presidente solicita a leitura do requerimento número 003 de 2023 do vereador Max Franklin Shelter, que solicita licença para tratar de interesses particulares. O requerimento é aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente solicita à secretária que faça a leitura da primeira parte do projeto de lei número 018 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Atalanta para o exercício de 2024 e da outras providências. O término da leitura será na próxima sessão. Em seguida, a presidente solicita a leitura do projeto de resolução número 003 de 2023, que concede licença a vereador para tratar de interesses particulares. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em votação única e é aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente abriu a palavra livre e concedeu a palavra ao senhor Vigold Schaefer, que reforçou o convite enviado aos vereadores para a reunião de apresentação do projeto conservador das Araucárias. Esclareceu que o projeto visa restaurar e conservar áreas de floresta para gerar e certificar créditos de carbono. A APREMAV irá apresentar os objetivos do projeto, bem como as atividades a serem realizadas no município, além de informar sobre os benefícios e resultados a serem proporcionados para a comunidade de Atalanta. Destacou que a APREMAV gera retorno ao município com recolhimento de impostos, e serão apresentadas propostas de aplicação destes recursos em benefício dos atalantenses. O secretário municipal da administração, Wilberto Zick, frisou sobre a importância da presença dos vereadores na reunião de apresentação do projeto conservador das Araucárias, salientando que a administração quer contar com o apoio dos vereadores neste projeto. Esta iniciativa deve trazer muitos benefícios aos munícipes, através desta parceria com a APREMAV. Aproveitou para esclarecer que a revitalização do asfalto entre Atalanta e Agrolândia, a princípio, será realizada somente nos locais em que está danificado, vindo a lamentar sobre a expectativa criada para a implantação de acostamentos e ciclofaixa. No entanto, é necessário cuidado ao transitar pelo local devido às obras. Informou também que está sendo realizada a Copa Atalanta de Futsal, com participação de 101 equipes da região, cuja competição teve início dia 22 de setembro e vai até 29 de outubro. A vereadora Daiane lembrou a todos os munícipes que no domingo, 1º de outubro, serão realizadas as eleições para o Conselho Tutelar. Aqui no nosso município, a eleição será na Câmara de Vereadores, das 8 às 17 horas, e podem votar todos os eleitores aptos do município. Destacou a importância de ajudar a eleger os representantes,
mesmo que o voto seja facultativo, pois são eles que irão zelar pelas crianças e adolescentes do município nos próximos 4 anos. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, a presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 3 de outubro de 2023. E às 19h55, a presidente, sob proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pela presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco a ata em discussão. Em seguida, em aprovação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunto a cada vereador. Vereador Hélio. Boa noite aos companheiros de bancada, o Paulo que está nos assistindo, o Adilson, a Marlova, a Dayana. Eu tenho uma indicação para fazer, que eu hoje fui olhar, até me falaram, na viagem até foi comentado, por causa de um poste que está no meio da rua aí, foi feito calçamento em redor do poste. E eu fui olhar isso, e realmente é. E isso é o maior do perigo, e daqui a pouco vai sobrar para alguém. Então eu pediria que eles tomassem uma providência, notificassem a Celeste, ou quem é responsável, para tirar esse poste lá no meio do calçamento. Lá no loteamento do Chico Beca, aquela rua ali, do Ruto, é perto da casa dele. Está no meio da rua o poste. Então eu pediria que alguém tomasse providência. Muito obrigado. Vereador Reinaldo. Eu só queria reforçar ali o pedido do Hélio, que isso ali eu estou a par. Quando eles estavam calçando a rua, falaram que é com a Celeste. Falei com o prefeito, com o SICA, disse que é com a Celeste. Mas a Celeste, naquele momento ali, pediu 30 dias para resolver esse problema. Só que já se passaram muitos 30 dias, então, por isso quero reforçar aqui a indicação do seu Hélio, que é a necessidade mesmo de fazer, porque é perigoso, né? Pode acontecer, depois a Celeste, a prefeitura, mas é uma coisa que foi feita, a prefeitura fez, né? E esse poste estava lá no meio da roça, ele foi puxado para fora, para beneficiar alguém que não podia chegar energia naquele lote, tá? Daí cortou, ela veio cortando por cima do meu terreno, um canto, ficou em cima do limite da extrema. Então, o poste está irregular, ele teria que ser mudado. E de hoje seria isso aí. Vereador Alexandre. Não. Vereadora Rosimário. Não. Vereadora Daiane. Não. Vereador Antônio. Não. Vereador Zonei. Não. Vereadora Edeclésio. Não. Então peço à secretária que passa para os órgãos públicos, né? Projeto de lei número 018/2023. Dá continuação à leitura. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. Artigo 9º. Os orçamentos para o exercício de 2024 e as suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte de destinação, abrangendo o poder legislativo, executivo e seus fundos. Artigo 10. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da receita da unidade gestora, e estas, por sua vez, vinculadas às despesas relacionadas a seus objetivos. Parágrafo 1º. Os fundos municipais serão gerenciados pelo prefeito, podendo, por sua manifestação formal por meio de decreto,
serem delegados a servidores municipais. Parágrafo 2º. As movimentações orçamentárias e financeiras das contas dos fundos municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da unidade gestora central, mesmo que for delegado pelo prefeito ou servidor municipal. Artigo 11. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2024 deverão observar os efeitos das alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a evolução da receita nos últimos 3 anos. Artigo 12. Se a receita estimada para 2024 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 13. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão um mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, observados a destinação dos recursos para as seguintes despesas abaixo. 1. Redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. 2. Eliminação ou redução de despesas com horas extras. 3. Redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos. 4. Zeramento de serviços realizados a terceiros. 5. Exoneração de ocupantes de cargos comissionados. 6. Outras até o restabelecimento da situação planejada. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 14. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º, da Lei Complementar número 101, de 1º de maio de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida da expansão. Artigo 15. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recurso da reserva de contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2023. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Artigo 16. Os orçamentos para o exercício de 2024 destinarão recursos para a reserva de contingência, não superior a 5% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria número 42, de 1999, artigo 5º, Portaria número 163, de 2001, artigo 8º, e demonstrativo de riscos fiscais, conforme anexo desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2023, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações
que se tornaram insuficientes mediante autorização legislativa. Artigo 17. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 18. O Executivo Municipal deverá elaborar até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o cronograma anual de desembolso mensal para suas unidades gestoras e o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação. Artigo 19. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2024, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei nº 4.320 de 1964 será realizada em cada fonte de destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, e 50, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão, com codificação adequada, cada uma das fontes de destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, com a utilização do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recursos, poderão ser realizadas mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 20. As renúncias de receitas estimadas para o exercício financeiro de 2024 não serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita e, consequentemente, da despesa. Artigo 21. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Parágrafo 1º. Não se aplicam o disposto neste artigo às contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas em que o município for associado. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 22. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário financeiro num exercício não exceda ao valor para dispensa de licitação devidamente atualizado. Artigo 23. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para a conservação do patrimônio, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 24. Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto para o Fórum da Comarca, quando os custos são do próprio ente. Artigo 25. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2024 a preços correntes. Artigo 26. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos
de que trata a Portaria número 163 de 2001 e suas alterações. Parágrafo 1º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada órgão, unidade orçamentária, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo de Reserva de Contingência também poderão ser utilizados pelo Executivo Municipal, através de decreto, para suplementação de modalidades de aplicação que apresentarem insuficiência de saldo durante o exercício. Artigo 27. Durante a execução orçamentária de 2024, o Poder Executivo poderá utilizar ainda os recursos do superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recurso, devidamente comprovado, de convênios ou de operações de crédito não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso, para a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da Prefeitura e dos fundos. Parágrafo 1º. As suplementações com os recursos de que trata o caput deste artigo poderão ser realizadas através de decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para a abertura de crédito suplementar com recursos do superávit financeiro, utilizar-se-á obrigatoriamente o grupo de destinação e recursos do Tesouro, exercícios anteriores. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares do exercício de 2024 ficam limitadas a 30% do valor da receita total do município. Artigo 28. Durante a execução orçamentária de 2024, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024 e constantes desta lei. Artigo 29. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano do ensino infantil, do aluno ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento das ações básicas de saúde, entre outros. Artigo 30. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do plano plurianual conforme demonstrativo da compatibilização das metas de despesas e contemplados na lei orçamentária para 2024, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Parágrafo único. Fica o Poder Legislativo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o caput do presente artigo. Artigo 31. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5 das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 32. Obedecidos os limites estabelecidos em lei complementar federal, o município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2024, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento. Artigo 33. As operações de crédito deverão constar da proposta orçamentária e autorizadas por lei específica. Artigo 34. A verificação dos limites da dívida pública será feita na forma e nos prazos estabelecidos em lei. Capítulo 6. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 35. O Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções,
alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, bem como nomear servidores para cargos em comissão, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento de 2024 ou em créditos adicionais. Artigo 36. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 37. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação ou redução das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 38. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 3190 final 00 outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização e computados como despesas de pessoal na apuração do seu limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como terceirização de mão de obra a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do plano de cargos da Administração Municipal de Atalanta, ou ainda atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Artigo 39. Fica autorizado por decreto, mediante em anexo, o impacto orçamentário financeiro da revisão geral anual, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e não ativos do Poder Executivo e Legislativo. Artigo 40. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas no final de cada quadrimestre. Capítulo 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 41. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 42. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita, para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 43. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesa em valor equivalente. Capítulo 8. Das disposições gerais. Artigo 44. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2023. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo.
Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo 3º. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do exercício de 2023, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos. Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 44. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não, durante o exercício de 2024. Parágrafo único. Os convênios com valor acima de R$500 mil serão realizados mediante autorização em lei específica. Artigo 45. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Artigo 46. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2024. Prefeitura Municipal de Atalanta, 25 de setembro de 2023. Coloco o projeto de lei 018/2023 em discussão. Vereador Hélio. Mais uma vez, boa noite a todos os companheiros. Eu pediria que esse projeto ficasse em pauta, porque ele não é tão urgente, tem tempo ainda. E nós, a primeira parte, nós não soubemos como é que está, né? Que ninguém estava aí quando foi lido. Se puder fazer isso, eu agradeço. Continue em discussão. Vereador Reinaldo. Eu também concordo com a palavra do Hélio, porque eu entrei hoje e não tenho acompanhado a primeira parte, não tenho lido, portanto eu não posso votar uma coisa que eu não tenho conhecimento, na verdade. Não estava preparado para entrar e assim, né? O projeto de lei 018 fica em pauta para ficar. Tem alguns vereadores que não estavam na primeira parte que foi lida, então vai ficar em pauta para eles. Grande expediente, palavra livre. Vereador Alexandre. Quero dar meu boa noite ao Paulo que está aí na plateia, assessor de imprensa Adilson, os vereadores que estão nessa casa. Eu e o seu Hélio e a Rosemary tivemos um encontro do Poder Legislativo municipais lá em João Pessoa, que iniciou quarta-feira, no dia 27, até o dia 29. Tinha a participação de vários vereadores e vereadoras de todos os estados, tanto Santa Catarina como os outros estados. A cerimônia foi muito produtiva. O assunto era que um vereador ou uma vereadora tem os mesmos direitos que o homem tem. E também a cerimônia foi conduzida pelo presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Cousati, um ótimo palestrante, gente boa pra caramba. Ele também é um palestrante da UVB, lá em congresso, lá em... Como é que é o cinema que a gente foi lá em João Pessoa?
em Florianópolis também. É um cara muito gente boa, bacana pra caramba. E o Gilson Gozatti, ele explanou a importância que um vereador tem na Câmara. Deste encontro, fomos buscar o conhecimento e as informações para levar para o nosso povo, aqui do nosso município. Quero aqui deixar o meu abraço a cada um e o meu muito obrigado. Mais alguém que quer usar a palavra livre? Vereador Eveclésio. Quero aqui dar uma boa noite ao presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, aos nossos servidores, ao Paulo que nos assiste aqui, à plateia, a todos que acompanham no Facebook e Instagram. Quero aqui salvar o nosso vereador que está iniciando hoje, o Reinaldo. Quero que tenha uma ótima trabalhos aqui nessa Câmara, faça muita valia, fazendo as suas indicações. Hoje já fez a sua indicação, então quero aqui agradecer a sua presença e dar um bom trabalho para você nesse mês que eu vou ficar na casa. Muito obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 10 de outubro de 2023. Não tendo mais expedientes sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. Boa noite.